Vamos ver. Tudo bem, gente? Boa tarde. A frase escolhida para o preparo de hoje foi a frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu acho que essa frase ela traz conceitos muito importantes para a gente refletir. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas incríveis na nossa vida, coisas que podem mudar o rumo da nossa história, porque a gente fica pensando no que a gente deixou de fazer ontem. Sendo que o nosso eu de ontem não é mais o eu de hoje. A gente está em constante mudança. Cada minuto a gente muda, cada segundo a gente muda. E aprende coisas novas, e cria novas oportunidades. Então a gente precisa deixar de lado esse apego que a gente tem com o passado, com o que a gente não fez, com o que a gente poderia ter feito melhor, e passar a pensar o que a gente pode fazer nesse momento, o que a gente pode fazer agora para construir um novo final. Porque o livro da nossa encarnação, né, ele ainda tem inúmeras páginas em branco. Não importa o que você escreveu antes, o que importa é como você vai escrever daqui para frente, né? Então, acho que essa é a importância da gente refletir e se apegar mais às nossas possibilidades do que aquilo que a gente julga ter feito errado ou ter deixado de fazer. É isso. Seu microfone está desligado. Marco, você pode fazer então a prece inicial? Obrigada, Bela. Posso sim. Pedir para todos se conectarem nesse momento, fecharem os olhos. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz aqui presente. Queremos agradecer a ambiência a nós preparada, em cada um dos nossos lares, em cada um dos locais onde estamos. Que essas energias e fluidos que alcançam a cada um de nós nesse momento possam ser bem recebidos pelo nosso espírito, pelo nosso organismo, que possamos sentir essas boas energias, esse amor, que possamos abrir nossos corações aos ensinamentos que serão trazidos hoje pelo nosso grande amigo Guaraci, a respeito desse ícone que é Chico Xavier, esse poço de ensinamentos, de tanta coisa que ele pode nos acrescentar, que possamos aproveitar esse sábado à tarde, colocando acima de tudo em nossos corações tudo aquilo que for necessário para a nossa caminhada, para a nossa jornada, que mais do que ouvir os ensinamentos, a gente consiga colocar em prática na nossa vida cada um dos ensinamentos trazidos hoje, que possamos estar dispostos a isso, dispostos a melhorar, dispostos a fazer esse novo começo, que sempre é possível, que dentro da generosidade e da bondade divina, sempre faz parte da nossa caminhada. Que possamos viver uma tarde de muito amor e de muito conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos ao início do trabalho com o nosso amigo Guaraci. Vamos a Chico pelo olhar do Guaraci. Então, boa tarde para todos. Como sempre, estou agradecido mais uma vez ao GRESG por essa magna oportunidade de participarmos de um encontro deste, né? Dizem os sábios da espiritualidade superior que aos sábados o Mestre Jesus costumava reunir os apóstolos para uma reflexão a respeito do que estavam fazendo, do que ele estava implantando no mundo. Então, quando soubemos disso, já faz algum tempo, nós sempre consagramos ao sábado à tarde uma coisa diferente, porque sempre me lembro, né, do Senhor Jesus falando, orientando, instruindo, e me era muito grato quando, por exemplo, num sábado à tarde, eu podia fazer uma apresentação de teatro, que foi uma das grandes paixões da minha vida. O teatro foi, talvez, né, em termos assim de trabalho, antes de começar o trabalho no movimento espírita mesmo, foi a grande paixão que eu tive. Então, eu adorava quando eu tinha uma apresentação sábado à tarde, eu me lembrava do mestre, ensinando as pessoas. O nosso trabalho era só educativo, a nossa arte era educativa. Então, eu gosto muito do sábado à tarde, né, para estudarmos, para refletirmos, e aqui com vocês, né,
pessoas que eu respeito muito, que eu quero muito bem, e que eu sei que me ajudam, vibram, para que a gente possa construir alguma coisa de útil dentro dessa nossa proposta de espírita. Bom, vejam vocês, se nós pegarmos a história de uma pessoa comum, uma pessoa comum, que nasceu numa data e desencarnou na outra, nós vamos ter coisas abertas para contar daquela pessoa. Por mais simples que aquela pessoa seja, por menos expressiva tenha sido a sua participação aqui naquela encarnação, a gente vai encontrar muita coisa. Agora, imagina quando você encontra um ícone, né? Alguém que tem estrutura e a estatura espiritual de Chico Xavier. Eu, particularmente, tive com o Chico Xavier 2 vezes, né? Que foram para mim muito gratas essas oportunidades. Uma vez eu estive em Uberaba e pude conversar rapidamente com ele, mas ali, naquele momento, eu participei daqueles famosos encontros no pé do abacateiro, né? Aquela coisa do sábado à tarde. Tive essa alegria de participar lá com o Chico, muito embora olhando ele muito de frente, porque estava muito distante de mim, era um circo grande, mas pude ali estar com ele, vendo aquela humildade, aquela coisa impressionante. Ali eu estava mais como escritor, como observador, queria ver Chico, como é que ele funcionava, como é que era o homem Chico Xavier, sabe? E me lembro que o que mais me impressionou foi quando ele distribuiu o dinheiro. Então, ele dava, acho que na bolsa do paletó dele, tinha umas notas, umas cédulas, que era um valor muito pequeno, não sei quanto, R$1, um cruzeiro, talvez, uma coisa assim. E aquela fila de pessoas muito simples, né? Que chegava até ele, beijava a mão dele, ele dava um dinheiro daquele, uma nota daquela. E aquilo não valia para nada, porque comprava muito pouca coisa, né? Mas as pessoas saíram muito felizes de lá, sabe? Eu me lembro de uma pessoa que chegou e agarrou o Chico, aquela coisa meio estranha, né? Ele falou assim, eu não aguentei de emoção. Então, era isso, foi o que eu vi quando eu estive lá em Uberaba, próximo dele, né? Depois, à noite, nós participamos daquela famosa sessão dele de psicografias, né? Psicografando para mães, cartas de filhos, eu participei disso também, e mais tarde, depois, quando ele terminou ali o processo da psicografia, formou-se uma fila para cumprimentar o Chico pessoalmente. Eu entrei nessa fila, e essa fila era muito grande, sabe? Então, teve uma hora que eu conversei com o Eurípides, né, que é o filho adotivo dele, Eurípides Gino, se não me engano, e aí eu perguntei assim, Eurípides, me fala uma coisa, às vezes eu estou lá em Juiz de Fora, trabalhando, fazendo alguma atividade, eu fico pensando onde o Chico está agora, né? O que o Chico está fazendo agora? Ele me olhou e falou comigo assim, vou te falar uma coisa, toda vez que você pensar isso, você se responde, o Chico está trabalhando. Então, foi a resposta que eu obtive do Eurípides ali naquela fila, que foi muito importante, né? Porque quando você vai como um pesquisador de alguma coisa, tudo que te fala, tudo que você vê é novidade, é bom, né? E depois eu cheguei perto dele, né? Ele é sentado numa cadeira, ali naquela cabeceira daquela mesa que ele psicografava, e aí eu olhei para ele, eu fiquei assim, o que eu falo com ele? Eu fiquei sem falar nada. Mas, de repente, eu falei, Chico, que Deus te abençoe. E aí eu peguei a mão dele e beijei, ele permitiu que eu pegasse a mão dele, eu beijei, né, a mão dele, aí ele puxou a minha mão e beijou a minha. Eu falei, e aí não devia ter feito isso, né? Que eu fiquei devedor muito grande, né, desse momento. Então, esse instante foi muito legal, foi marcado com uma foto, e essa foto ela some e aparece. Quando ela aparece, eu quero colocar num quadro, aí ela some de novo. Ou seja, não é para fazer isso, né? Então, agora está sumida, já não tem um tempão que ela está sumida, nem imagino onde que ela esteja. E a outra oportunidade que eu tive foi quando eu dei um seminário sobre há 2000 anos, e eu sabia que ia ter uma visita muito importante lá no seminário. E a gente percebeu, então, a presença dele lá, não só eu, mas outros médios. Depois ele fez a prece final, o médium que fez a prece modificou a voz. Então, gente, o Chico Xavier é uma figura não só icônica, mas também uma figura que você tem que analisar
com muita profundidade. Então, ele nasce, né, no dia 2 de abril de 1910, é de uma família muito pobre, mas esse nascimento do Chico, naquele lugar muito simples, que eu estive lá recentemente, até na casa dele também, aquilo ali representa para nós um pouco de semelhança com o nascimento de Jesus na manjedoura, guardadas as proporções, né? Mas Jesus também nasceu num lugar muito simples, muito humilde, né? Muito sem recursos nenhum, e a mesma coisa o Chico nasce naquele lugar simplérrimo, né? Onde que, vocês veem, hoje a casa dele está arrumada, mas era uma casa muito simples. Então, isso tudo traz para nós o seguinte, olha, como é que funciona o cosmos? O cosmos, ele funciona num fluxo permanente que vem do hausto de Deus, segundo André Luiz, aí no livro Evolução em Dois Mundos. Então, ele vem nesse fluxo. E quando esse fluxo chega nos orbes, nos mundos, e os mundos absorvem esse fluxo de conformidade com a possibilidade de cada orbe. E essa possibilidade está relacionada às fundamentações, né, do orbe, mas também aos seus habitantes. Então, veja bem, de vez em quando nasce uma pessoa que ele absorve o máximo possível desse cosmos. E aí ele se torna grande, independente de onde ele está, como ele nasceu, como ele viveu, e foi o caso do Chico Xavier, que viveu uma vida muito simples, a gente já conhece as histórias dele, né? Que ele teve que lamber a ferida de um menino, aquele negócio todo, que 3 sextas-feiras ele tinha que lamber a ferida do menino, e ele sofria muito a mão da madrasta dele, com látigos, né, de vara de marmelo. Gente, eu já apanhei de vara de marmelo, dói que vocês nem imaginam, dói muito. Então, aí ele apanhava de vara de marmelo, e a dona lá ainda fincava garfos na barriga dele, aquela coisa toda que a gente sabe que surge a mãe dele, né, o grande espírito protetor dele. Então, o Chico, o homem Chico, ele teve muitos aconchegos que ajudaram na encarnação dele, na encarnação toda. Né? No primeiro aconchego que a gente vai ver de Chico é da mãe dele, que havia desencarnado quando ele tinha 5 anos. Né? Então, ele tem esse aconchego da mãe dele, que surge para ele, que conversa com ele, que dá orientações, e as orientações que a mãe dele dava para ele, gente, é difícil a gente escutar de uma mãe, tá? Então, quando o Chico falou para ela, pois é, mãe, eu vou ter que lamber a ferida lá do menino. Aí a mãe dele falou assim, faça isso, meu filho. Aí você fala assim, mas minha mãe está mandando eu fazer isso? Sabe, esse momento ele é grave. Por quê? Porque nós temos hoje a história dos rebeldes, né? O mundo ocidental foi montado por rebeldes de capela. Então, todo o homem ocidental, ele tem um pouco dessa rebeldia. Então, aceitar uma orientação desse porte, que a mãe dele passou para ele, tem que ser muito, mas muito fiel a uma causa. Os historiadores, biógrafos, né, costumam dizer o seguinte, falando biógrafo de Chico, historiadores do mundo, costumam dizer o seguinte, muitas vezes a consciência entende o valor de cumprir uma tarefa. Então, por exemplo, aí no GRESG, vocês têm essa missão de vocês aí. E outros, né, o Ricardo, o Alexandre, que trabalham em outras casas também. Vocês têm essas missões de vocês. Isso por exemplo, a consciência pegou isso. Ela entendeu que tem que ser assim. Agora, quando a pessoa vai além dessa consciência, que entendeu isso e passa a fazer isso com felicidade cristã, que é a diferença. Aí é a diferença. Então, um dos biógrafos de Chico Xavier diz isso. Ele não só entendeu conscientemente o trabalho dele, mas como ele pegou isso com uma alegria cristã. Por quê? A alegria cristã é a alegria da liberdade. O cristianismo, ele coloca para a gente aquilo que vai acontecer com a humanidade, que vai ser esse mundo feliz, que depois do mundo de regeneração vai acontecer aqui. Então, o que Jesus fez? Ele antecipou esse mundo feliz.
passando pela transição, passando pelos fatos séculos antes da transição, passando pela transição, pela regeneração para chegar ao feliz. Então, Jesus já estabeleceu aqui, quando ele veio aqui, um mundo feliz. Então, as pessoas que conseguem entender isso e viver essa felicidade que vai surgir lá no futuro, elas são pessoas extremamente especiais. E são raras essas pessoas. Então, é o que o Chico Xavier fez. Ele vivia a alegria cristã. Ou seja, mesmo diante de todas as dificuldades, né, o Chico era uma pessoa feliz. O homem Chico Xavier era uma pessoa feliz. Então, o primeiro aconchego dele foi a mãe dele, que explicava essas coisas para ele. Meu filho, tenha calma, sua madrasta está te batendo, mas daqui a pouco isso vai passar, sabe? Não tenha tanta preocupação, esteja fiel a Jesus, que isso vai passar. E ele aceitava aquilo sem nenhuma rebeldia ou rebelião, né? O segundo aconchego de Chico Xavier foi a Igreja Católica. Por mais incrível que a gente possa imaginar um espírito daquela envergadura, mas a Igreja Católica foi para ele um aconchego. E isso não é difícil de entender, não, sabe, gente? Eu vou fazer aqui um spoiler, tá? Marco e Gilmara, lá do nosso estudo, no Espiritismo Olhar, quando nós vamos ter um estudo, vamos falar muito sobre sagrado e profano. Então, o que é o sagrado? O sagrado é quando eu volto para o interior, que sou de centelha divina, e retrato esse interior em alguma coisa externa que assemelha aquilo. Pode não ser o que eu sou, mas se assemelha. A Igreja Católica, ela foi o pórtico do sagrado durante muito tempo. Mesmo que com muitas dificuldades dela de entender isso, mas ela foi o pórtico do sagrado. Por quê? O sagrado ele tem um portal, né? E o portal da Igreja Católica é sempre um portal muito elegante, muito cheio de detalhes, né, que nos remonta a estar entrando no sagrado. Então, o Chico penetrava a Igreja Católica como uma penetração no pórtico do sagrado que lembra o sagrado dele. Então, por isso que ele se aconchegou na Igreja Católica. Não que ele fosse seguir, né, piamente ali os dogmas católicos, mas eu vou dizer para vocês que eu também usei disso na minha infância. Eu usei muito do sagrado da Igreja Católica. Então, eu chegava lá na igreja, quando a coisa apertava, eu ia sozinho para a igreja e ficava lá conversando com as imagens, né, batendo o maior papo com elas lá. E aquilo me ajudou muito. Depois fui seminarista, um pouco também de seminarista, só uns meses, nem chegou um ano, mas o Chico busca, então, esse aconchego do sagrado. Então, quando vocês lerem, ouvirem falar que o Chico conversava muito com o padre, né? Que o padre falava que estava com demônio, que as coisas todas, né? E ele ali firme, não revelava com nada, porque o Chico estava em busca do aconchego do sagrado dele. Então, o primeiro aconchego do homem, Chico, foi a mãe dele, né? Sem dúvida, a mãe dele, e futuramente veio a Cidália, né? Veio a Cidália, mas aí a Cidália já é um tempo futuro desse primeiro momento dele, enquanto um menino muito necessitado. Porque aí a Cidália, ela foi só a complementação daquilo que o Chico já tinha como estrutura dentro da infância dele. Agora, as buscas dele, né, que vão ser interessantes, é essa busca da Igreja Católica, que é a busca do sagrado. Ele teve também o grande aconchego quando ele, uma determinada tarde, ele estava sentado próximo de um lago lá em Pedro Leopoldo, que é um lago muito assim, muito bonito. Eu não cheguei aí nesse lago, porque sinceramente eu não sabia do lago, fiquei sabendo depois. Então ele estava lá sentado, quando de repente aparece uma figura extraordinariamente bela para ele, e ali eles travam uma conversa. A primeira pergunta para ele: você quer de fato trabalhar para Jesus? Você quer ser um trabalhador do mestre? Quero. Então você precisa de 3 coisas importantes, né? E falou aquelas famosas fases, né? Disciplina e disciplina. Então, naquele momento, Chico Xavier aconchegou-se. Ele aconchegou para valer. Por quê? Porque agora ele tinha um mentor espiritual que iria amparar, proteger toda a vida mediúnica dele. Então, Emmanuel foi essa grande cabana iluminada, né? Que ajudou o Chico dentro da sua missão, dentro do seu trabalho, né?
Então, esses 3 aconchegos que Chico encontrou foram para ele de magna importância. Se nós analisarmos e pensarmos aqui, quais foram os nossos aconchegos, né? Onde nós nos aconchegamos para chegarmos até aqui? Então, a maioria desse início nosso de aconchego é com os nossos pais, né? Com a nossa família, enfim, mas o Chico não teve isso. Ele não teve essa família que o amasse, que o respeitasse, porque a mãe desencarna e o pai fica... O pai era um vendedor de bilhetes de loterias, né? Vivia com muita dificuldade, e depois, mais tarde, o Chico foi vendedor de legumes, de frutas, de legumes e verduras, desculpa. Depois ele vai trabalhar num armazém que vai à falência. Depois ele vai trabalhar... Antes ele trabalha numa fábrica que fica até tarde da noite, sabe? E depois que ele vai para a escola lá de experimental, para trabalhar no Ministério da Agricultura, mas ele passa por todos esses processos. Então, gente, esses trâmites que o encarnado faz na vida até ele chegar a um ponto referencial para ele, são momentos muito difíceis, que se ele não tem essa proteção, né, ele pode se perder, como a gente vê muito hoje, né, muitos adolescentes que se perdem aí, porque não tem esse aconchego. E o Chico teve e soube aproveitar. Então, é uma grande lição. Eu, quando leio, às vezes, alguma coisa relacionada ao homem, Chico Xavier, eu penso muito nisso, né? Porque o aconchego que ele teve da mãe dele foi um aconchego que exigia dele muitas renúncias. Não vai lá e lambe a ferida. Não se pode, você está fincando garfo na sua barriga. Não tem problema, não, isso vai passar. Vai firme aí e tal. Mas, pois mas você some. Não, mas de vez em quando eu venho. E aquela coisa, aquela criança chorando, mas aconchegado pelo espírito, e que todo mundo falava que era demônio para ele, né? Então, todo mundo falava, Chico, você está conversando com demônios. Isso não existe, aquela coisa toda. E ele... fiel ali. Então, muitas vezes, nós nos perdemos porque não sabemos ler aquilo que a vida está nos oferecendo enquanto uma proposta de avanços. Ora, nós somos reencarnados, gente. Assim, os egípcios diziam, né, que a cada dia da Terra, que são 13 mil anos, e a cada noite da Terra, que são mais 13 mil anos, que é o que a prestação dos equinócios. Então, a cada 13 mil anos, a gente encarna 7 mil vezes. Os egípcios falavam, né? Agora, eu não sei hoje, porque hoje está ficando mais... A pessoa fica mais tempo encarnada, né? Então, provavelmente isso tenha mudado. Mas é muita encarnação que nós já tivemos, muita. Então, nós estamos em pleno século XXI. E hoje não tem mais como a gente ficar dando chiliques, porque a vida, às vezes, não dá para a gente aquilo que a gente quer. É outra lição que a gente recebe do homem Chico. Então, o homem Chico, ele é um espírito muito, muito avançado, muito evoluído, que não podia dar chiliques com qualquer coisa. Percebe? Não era dado a ele o direito de dar chiliques. Eu me lembro que um amigo meu, desembargador, esteve conosco lá no Chico naquela época, e aí ele falou para mim uma coisa, a gente era muito amigo, sabe? Ele falou comigo assim uma coisa, olha, tá vendo aquela formiga que está passando ali? Está lá no centro lá do Chico, né? Tá vendo aquela formiga? Pois é, eu posso ir lá e matar, você pode ir lá e matar, o Chico não pode. Aí ele falou para mim, ele olhou para mim e falou comigo, reflita no que eu te falei. Então, gente, um espírito que vai avançando na evolução, ele não pode ficar assim brigando com a vida. Porque nada acontece para mim, tudo para mim é difícil, que não sei o quê, papai fez isso, mamãe deixou de fazer. Não, então o Chico dá essa amostra para a gente. Então, se você quer entender o que é Chico Xavier, o homem Chico, o espírito Chico evoluído, é isso aí, são as coisas que ele viveu, né, e que ele... Você tem uma ideia, gente, tem um lance do Chico, do homem Chico, que me encanta a beça. Vocês sabem que o irmão dele, né, o José, ajudou ele muito. Mas o José teve lá um problema lá e desencarna. E o Chico chora copiosamente a morte do irmão. Aí você olha assim, você fala, não é possível o Chico chorando porque o irmão morreu, não tem morte. Não, aí que está a lição. Ele não estava chorando a morte do irmão, ele estava
sentindo o bem que o irmão fez para ele e que agora ele não teria esse bem tão rápido, tão próximo, né? E ele ia sentir muita falta deste irmão. Mas ele não estava chorando porque o irmão foi embora, ele estava chorando porque o irmão foi extraordinário para com ele. E muitas vezes nós chegamos num velório de um ente querido e a gente chora e costuma falar essa frase fatal e indelicada. O que vai ser de mim agora? A gente fala, às vezes, isso, né? O ente querido está ali, o pai, ou a mãe, ou o filho, que seja, e a gente está, o que vai ser de mim? Olha, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, a vida é sua. Você não tem que ficar querendo egoisticamente travar o outro para você. Você pode sentir, sim, essa ausência antecipada e o quanto essa pessoa foi importante para você, mas não você prender para você, né? Então, o Chico, ele teve momentos, assim, por exemplo, quando ele percebeu que o Pedro Leopoldo estava muito perigoso para ele, porque estava sendo muito acusado, né, de muitas coisas lá, por causa do negócio de falar com demônios. Aconteceu um lance muito sério lá em Pedro Leopoldo, não sei se vocês conhecem esse caso, que um dia ele tinha uma reunião, fizeram lá o centro, né? Então ele e o irmão dele que tomavam conta, e as reuniões eram segundas e sextas-feiras. E aí teve lá um dia que apareceu uma senhora levando 4 filhas, e essas filhas totalmente obsidiadas. E elas se mordiam umas nas outras, mordiam na plateia, faziam um absurdo lá, né? E a ordem que o Chico teve era de orientá-las, de cuidar delas. E aí ele começou a cuidar, só que a plateia foi embora, ele ficou sozinho. Então ele ficava só com o irmão dele. Aí o irmão dizia assim, agora você vai então ler o evangelho e tudo, e essas meninas, essas moças acabaram se curando. Acabaram ficando normal. Então, você vê a persistência dele perante uma dificuldade imensa que foi daquelas moças de chegarem lá semi-loucas e tirar todo o pessoal de perto dele. Então, assim, essa lição desse homem Chico me passa, assim, às vezes muita gente vai te abandonar. Às vezes muita gente vai deixar você sozinho, sabe? E você tem que se manter firme, porque, afinal de contas, você está trabalhando para o Mestre Senhor Jesus. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Porque nós colocamos a nossa persona para funcionar. Não, mas eu não quero, não, porque desse jeito não. Ó, faz o seguinte, tem um hospício aqui, você leva as meninas lá, porque está atrapalhando o meu trabalho aqui. E ele fez essa situação. Então, gente, se nós formos aqui pegar ponto por ponto, né, da vida do homem Chico Xavier, nós vamos encontrar coisas muito interessantes. Tem um caso dele... Poracê? Oi. Antes de você contar o caso dele, você falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Sim. E muito importantes, que inclusive ontem nós estávamos conversando, eu, Simone e o Alexandre. Você falou que o Chico trabalhava para Jesus. E muitas das vezes nós esquecemos disso, né? A gente pensa, eu faço parte da casa X, você faz parte da casa Y. Não tem isso mais, a gente tem que acabar com isso. Uhum. Nós somos trabalhadores do Cristo e para o Cristo. E a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Como o Chico quebrou esse paradigma. E ele nos deixou esse exemplo de nós trabalharmos para o Cristo. E essa a observação era essa. Você falou 2 vezes. Você já tinha falado já tinha me chamado a atenção. E agora falou a segunda vez. Eu falei, realmente, é um ponto que a gente tem que parar e pensar sobre isso. E ser trabalhador do Cristo, assim, não vou entrar em divagações sobre isso, que a gente vai terminar o webinar só falando. Mas ser trabalhador do Cristo, minha gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, cada pessoa, cada individualidade, ela tem uma ligação com o Cristo. Por quê? Porque Jesus representa o Cristo interno que somos. Né? Então, toda vez que nós pensarmos em Jesus, se a gente não fizer esse link do Cristo interno que somos com o Cristo externo que ele é, então nós não vamos conseguir fazer nada que seja muito útil. Nós vamos ficar sempre naquela de, e se, pode ser, talvez. Né? Agora, quando a gente estabelece esse link,
aí sim, aí você já sabe, eu sou um Cristo em abertura, né, em expansão, ainda muito, muito no início, e ele é o Cristo externo. Então, se eu não fizer se estabelecer esse link, eu não vou conseguir ser um trabalhador do Cristo. Eu posso até participar do trabalho do Cristo. Eu posso chegar lá, dar uma cesta básica, dar passe, enfim, essas coisas que a gente faz no centro espírita. Mas, assim, estabelecer um contato com Cristo, como necessita, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu ainda vou ter crucifixo em casa, ainda vou andar com cruz no peito, ainda vou andar com aquela imagem dele sanguentado, que é a imagem que marca profundamente, né, ao culpado, ao pecador, né? Então, quando você entra nessa ligação muito, muito, muito profunda do Cristo interno com o Cristo externo, essas coisas todas acabam, elas passam a ter outro símbolo e que você não vai usar mais. Então, o Chico Xavier, ele mostra essa ligação profunda com Cristo, né? Eu acho bonitinho quando ele fala assim, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gosto muito dessa citação. Uma vez eu fiz uma palestra com essa frase, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós pegamos lá Flávio José, né, e fomos divagando aí pela história. Mas é muito interessante. Quando você falar isso, meu irmão, minha irmã, quando você falar isso, você está começando a entender. Agora, até lá, a gente vai falando, né? Assim, meio fora de um contexto mais de proximidade, né? Então, agora eu vou contar o caso. Então, tinha isso aí foi muito legal. Eu participei de uma live com o Geraldinho, né, Geraldinha? Eu já vou participar com ele também semana que vem. E aí, o que acontece? Né, contando que tinha um senhor, né? Que a mãe desse senhor, ela era louca com Chico Xavier. Nossa, era uma admiradora, assim, sabe? E só que ela não conhecia o Chico pessoalmente, ela só sabia pelo trabalho dele, né, pelas coisas que fazia. Então, um dia, esse senhor, né, o filho da Saldana, estava com o Chico num carro. Aí ele falou com ele, Chico, a minha mãe é apaixonada com você. Ela é muito idosa, coitada, não pode estar no trabalho. Eu queria te perguntar, assim, teria como, pelo menos, a gente passar com o carro em frente à casa dela, só para depois eu contar para ela que você passou aqui? Aí o Chico, assim, claro. Aí, muito bem, foi lá na tal rua, né? Não sei se é Uberaba ou Pedro Leopoldo, eu não sei esse detalhe. E aí, quando chegou lá, o Chico abriu a porta e falou assim, vamos aonde? Vamos lá na sua mãe. Isso era meia-noite, gente, mais de meia-noite, ele tinha trabalhado muitas horas, né? Aí ele sai do carro e sobe as escadarias para chegar lá no sótão onde morava a mãe do... Dizem que quando ela viu o Chico, ela só não morreu, porque não era hora de morrer, né? Então, essas generosidades, minha gente, é que nós, às vezes, deixamos passar. E ele não deixava passar essa generosidade dele. Então, se você acha que ser trabalhador do bem é só fazer aquilo que está estabelecido dentro de um cronograma, né, de ações, a gente está meio enganado, porque a generosidade tem que estar na frente. E o homem Chico era extremamente generoso, né? Naquele filme, As Mães de Chico Xavier, tem um caso lá de uma mãe que me chamou muito a minha atenção também, da generosidade dele. É quando uma mãe chega para ele e conta para ele, né, que o menino, né, a criança, e a mãe, ela levava ele toda manhã para passear. Só que naquela bela manhã, a empregada que levou, né? Aí houve um processo, não sei se foi um acidente, uma coisa assim, que a criança desencarna. Aí a mãe chega desesperada para o Chico. Chico, não sei o quê, a empregada, falou. Aí o Chico falou assim, minha filha, agradeça a Deus. Porque se não fosse a empregada, seria você. E como seria a sua consciência agora? Como ela estaria agora, a sua consciência? Então, a gente observa, ontem o Ricardo estava lendo Jesus no Lar, e eu estava observando aquelas coisas que Jesus fala, né, diante da mulher que trai, né, diante da pessoa que injuria. O que você faz? Então, o que Jesus sempre falou foi isso, seja generoso. Por mais difícil que seja a situação, seja generoso. E foi isso que a gente vê na participação do Chico Xavier. Tem um caso dele também,
quando o pai dele resolve levá-lo num prostíbulo, né, que ele tinha que ter uma experiência nesse campo. Então, levou o Chico Xavier lá num lugar daqueles, e aí ficou aquele silêncio, né? O que está acontecendo? Aí o Chico estava com as moças lá fazendo a oração. Gente, isso é Chico Xavier. Falar o quê com o Chico? O que você vai falar dele? Então, o homem Chico Xavier, ele legou para todos nós a lição da humildade, mas vejam bem, eu não estou falando daquela humildade simplória, não é isso não. Eu estou falando de um homem extremamente sábio, a gente não tem noção de quem é Chico Xavier. Já me disseram que ele é Platão, eu não sei, mas já até me falaram isso uma vez. Um senhor, ele afirma para mim, ele é médium muito assim, profundo, né? E ele fala isso para mim. Mas seja quem for. Então, é um inclusive, homem... fazer essa pergunta, se você tinha lido alguma coisa a respeito de quem era esse espírito Chico, antes de se tornar Chico Xavier, ele era, de fato. Eu não li nada, mas também isso também não importa muito. Não importa. É importante ser o exemplo, né? Então, disse que ele foi Platão. Mas vamos lá, se ele foi Platão, está tudo bem, porque o homem é muito inteligente, né? Então, ele, com aquela inteligência toda dele, se submete a uma vida em que ele não poderia definitivamente mostrar-se, porque eram os espíritos que tinham que trabalhar por ele, e aproveitando o conhecimento dele, aproveitando o animismo dele, né, que um homem com a inteligência daquela, né, ele ia contribuir extremamente bem para o trabalho de fixação do espiritismo, né, aqui no mundo, principalmente aqui no Brasil. Então, ele deixa para a gente essa humildade. Né? Então, quanto mais sábio você for, quanto mais sábio, seja simples. Né? Seja simples. A gente olha para o universo, eu ando especulando muito essas coisas, sabe? Então, o que eu vejo no universo é assim, ele é extremamente complexo, mas se apresenta de uma forma muito simples. Então, quando o complexo se apresenta como simples, ele te convida a conhecê-lo. Né? Então, se você chega, por exemplo, você vai assistir uma aula, aí chegando lá, o professor, a professora começa a falar uns nomes lá que você não imagina o que é, e começa com uns diagramas muito confusos, mesmo que seja verdade, aí você não consegue adentrar aquilo. Né? Então, quanto mais você souber, mais simplicidade você deve se mostrar perante a humanidade, que é assim que funciona como Jesus fez, né? Então, o Chico foi dessa generosidade, dessa simplicidade, mas dessa profundidade. Não pensem vocês que psicografar a evolução em 2 mundos é assim, então simplesmente pegar a mão de alguém e fazer, né? Porque, de alguma maneira, ele está vibrando também. Então, é muito complexo estudar esse homem Chico Xavier. Eu fico nisso, na simplicidade e na generosidade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, colocar alguma coisa, mas eu fico muito nisso, né, na simplicidade e na generosidade. Bom, agora o médium Chico Xavier é muito sério, porque ele abraça a mediunidade muito cedo, né? Bom, com 17 anos ele já está psicografando, já está fazendo sessões mediúnicas, isso mais público, né? Porque antes ele já fazia isso com ele, nos encontros que ele tinha com a mãe, com os outros espíritos. Então, aos 17 anos, ele começa a função mediúnica. Imagina, foi fácil a mediunidade para Chico? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Vocês podem ver, às vezes, casos que nós sabemos dele, né? De espíritos que tentavam obsidiá-lo o tempo todo, de espíritos que buscavam complicar o trabalho dele, sabe? Que buscavam perturbar a paz doméstica dele, perturbar o convívio dele com a sociedade, incitando, por exemplo, a Igreja Católica contra ele, né? E ele ali tendo que ser aquela pessoa com extrema simplicidade, mas com segurança naquilo que ele estava fazendo. Exercer mediunidade tem que passar por esses caminhos, porque senão nós nos perturbaremos por aí. Então, por exemplo, às vezes, eu acabo de gravar aqui um vídeo, né, com uma aula ou um estudo,
E aí eu gravo no Zoom, às vezes, né? Não, às vezes, não sempre, né? Aí quando você termina, eu estava contando isso hoje para a Gilmara, né? Aí quando você, para Gilmara, para o Marco, aí quando você termina a gravação, que você dá o end, terminou, aí ele vai converter. Aí você fica feliz que está convertendo, opa, que beleza. Aí eu acabo de gravar uma aula de 1h30, quando eu ponho na conversão, ele não converte. Não, simplesmente não converte. Mas aí tem um detalhe, né? Ele tem um macete, o Zoom tem ele tem uma caixinha de surpresa. Aí você vai na caixinha de surpresa, que costuma estar lá para você converter. Aí você vai lá, né? Pede para converter, ele não converte. Você fala, gente, eu trabalhei 1h30, fora pesquisa, fora tudo. Aí depois você sai, o mentor chega para você e fala assim, você não podia fazer daquele jeito, você fez errado, faça de novo. Ah, isso aí é difícil. Porque você já perdeu o elan do momento, percebe? Então você se prepara para gravar uma aula. Você vai todo animado. Aí chega lá, você dá de tudo que você tem. Né? Joga emoção, joga tudo, aquelas coisas, né? Põe no final e fala assim, faz tudo de novo, está tudo errado. O Chico teve que viver isso, gente. E viver com muita naturalidade. Sabe? Muitas vezes, dentro do campo mediúnico dele, ele era confrontado com a justiça. Você está psicografando aí Humberto de Campos, Antero de Quental, né? Cruz de Souza. Então, nós queremos direito autoral disso. Ou seja, confrontado de maneira rude, porque isso é rudeza mesmo. Essa é uma pessoa muito estranha que faz uma coisa dessa, né? Perturbando até o ente querido que deve estar lutando, né, para melhorar a situação dele, ajudando a humanidade. E aí a família vem com uma coisa dessa. E tem um caso que aconteceu com o Chico, eu não vou falar do Pinga-Fogo, porque aí o Pinga-Fogo, gente, está gravado, vocês podem insistir lá, né? Mas tem um caso, um dos bastidores do Pinga-Fogo, né? Que foi o editor lá, um dos diretores do programa, que era um sujeito intragável, né? Com todo respeito, né? A ausência dele aqui, intragável, aquela pessoa. E o filho dele tinha sido morto, né? Por um acidente de tiro, né? Então, ele culparam o colega dele. E o colega dele não fez isso, o tiro foi acidental. E aí o Chico sai lá do programa não sai do palco, né? E vai passar no bastidor e olha para ele, porque ele debochou o Chico o tempo todo. Do programa ele está debochando o Chico, está debochando. Aí o Chico sai do programa, sai lá acabou o programa e vai no banheiro. Aí quando ele vai passando, ele vê o diretor e fala assim, você pode me dar um tempinho? Você pode esperar só um pouquinho? Aí o Chico nunca conversou com ele, nem nada, vai para o banheiro e psicografa uma carta do filho para ele. Gente, esse negócio é sério. E essa carta salva o outro menino, né, que estava sendo acusado. A justiça aceita isso. Para você ter uma mediunidade a esse ponto de convencimento, né, isso é bem interessante, é para ser estudado. Porque a mediunidade, ela tem uma coisa na mediunidade, não sei se vocês concordam comigo, mas a mediunidade, ela respeita muita gente. Ela é um sentido de absoluto respeito por nós. Se você vê, por exemplo, a audição não tem isso, o olfato não tem, né? De repente você é defrontado aí com os cheiros que você não quer, ouve o que você não quer ouvir, né? Percebe, toca o que você não quer tocar, mas a mediunidade não, ela tem um respeito por você, uma coisa impressionante. Quando você se libera para ela só vai trazer para você aquilo que você permitir que ela traga, sabe? Então, se você, por exemplo, permite que uma onda, uma frequência negativa chegue a você, aí é porque você permitiu. Então, ela vai chegar, a mediunidade vai chegar. E ali, no caso dele, né, quando ele recebe aquela comunicação, e outras também que ele recebeu, ele recebe aquela comunicação dando total permissão à mediunidade de fazer aquilo. Então, o médium é uma palavra criada por Allan Kardec, que significa medianeiro, né, intermediário entre dois comunicantes. Então, aquela presença ali extremamente confiável do médium, porque o médium ele tem que receber essa confiança. Alguém tem que confiar muito nele.
E o Chico teve essa confiança. Tem um caso do Chico, outro caso, Ricardo. Vamos lá, tem um caso do Chico que é assim, ele tinha acabado de publicar o Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo ele teve 6 edições. Ele começa com 60 poemas e termina com 270, por aí. E aí, uma pessoa, né, que conhecia um escritor, que foi a Pedro Leopoldo, fala para esse escritor do Chico e do livro. Aí o escritor disse, quero conhecer ele. Bom, então, de noite, né, o Chico foi lá com um Parnaso para mostrar para ele. Aí o escritor todo, né, todo pomposo, aquele negócio todo, começa a folhear o livro, lê alguma coisa lá, de Alta de Souza, de Cruz de Souza, enfim, lê alguma coisa e tal, e fala assim, isso aqui é uma besta. Quem escreveu isso aqui é tudo uma besta. Aí Chico leva um susto, né? E fala para ele, mas eu sou um espírita. Ele fala, então você é uma besta espírita. Gente, você médium ouviria isso de boa? Não, né? Aí ele vai falar com a mãe dele, mãe, me chamou de besta. Falou assim, meu filho, besta é um animal que trabalha, é um animal que presta serviços. Ele está te chamando de um trabalhador. Mas ele falou que eu sou uma besta espírita. Melhor ainda, você é uma besta, você é um trabalhador a serviço do espiritismo. Então, quer dizer, gente, essas coisas a gente tem que parar para refletir. Sabe, a gente tem que parar para refletir, porque a gente dá chilique por muito pouca coisa. Dá. Por qualquer coisinha a gente está. Não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, definitivamente, tudo menos isso. Né? Então, tem gente que ainda fala até bonitinho, sabe, Ricardo? Fala assim, tudo de menos isso. Sabe, o povo aqui de Minas tem umas coisas para falar assim, né? Tudo de menos isso. Né? E a pessoa fica criando esses milindres, né? essas coisas, né? Eu tenho um amigo, gente, que eu gosto demais dele, muito mesmo. Mas esse amigo, assim, quando eu comecei a fazer psicografias mesmo, e que as pessoas começaram a querer publicar as obras, né? Isso foi com o Orson, né? Orson Carrara, ele que começou a fazer essa publicação, eu publiquei muitas obras com ele, mas antes eu tinha feito uma publicação de um livro de poesias. Então, esse amigo meu, quando eu fui convidado a publicar um livro de contos chamado Destinos, Marcas e Respostas, que a Mitos Editora de São Paulo publicou esse livro, então eu mandei para ele dar uma olhada, porque eu confio muito nele, sabe? Ele mandou para mim a resposta, aprimore um pouquinho mais, isso aí serve apenas como exercício, e o livro já estava na editora. Já tinha passado pelo corpo editorial lá. Eu falei, nossa, eu estou perdido. Quer dizer que isso aí é ruim, sabe? Então, outros momentos que eu fui conversando com ele, ele sempre mandava eu estudar mais, sabe? Eu ficar mais na minha, não querer... E tudo que ele falava acabava dando muito certo o sentido contrário do que ele falava. Eu falei, gente, para que essa pessoa está fazendo isso? O que ele representa na minha vida? Então, eu penso que ele representa o teste. O teste da espiritualidade, você quer mesmo? Então, cumpra, faça o teste, passe no teste. Né? Isso aí são pessoas que estão te testando. É a espiritualidade te testando através deles. Então, o médium tem muitos desses testes, tem muitas dessas necessidades de vencer esses testes. Vamos de fazer uma coisa e alguém criticar terrivelmente, mas ele ter confiança no que ele está fazendo. Então, o que a gente observa na mediunidade do Chico Xavier é essa. Por exemplo, não sei se vocês sabem o caso do Nosso Lar. Né? Quando o Chico estava psicografando o Nosso Lar, ele teve dúvidas no que ele estava escrevendo, ele teve muita dúvida. Falou, gente, mas eu estou escrevendo, isso é certo? Isso aí acontece mesmo? Tem isso mesmo? Aí, segundo o cônsul, levaram ele lá em Nosso Lar, em desdobramento, né? Para ele ver a cidade espiritual, para ele ver tudo. E aí, quando ele escreve, ele psicografa... Aceita o Barbosa na chamada. Oi? O Barbosa, ele estava pedindo, já tem uns 10 minutos. Tá. Então, hoje, nós estamos tendo no movimento espírita pessoas que querem de todo jeito derrubar Chico Xavier, né? De todo jeito querem derrubar. A gente tem ideias, tem notícias lá do Bacelli, né?
na questão do Geraldo, e outros mais, que a FEB adulterou muitas obras do Chico, muitas, atualmente tem muita coisa adulterada. E tem um movimento aí agora, no meio espírita, que é lamentável, sinceramente é lamentável, que dizem que não existem colônias espirituais, que aquilo é ilusão do André Luiz, criação mental do André Luiz. Sabe? Então está tendo essa coisa, né? Além também do Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um país cheio de problemas, como é que ele vai ser pátria do, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho? Então, esses montes de coisas têm acontecido na atualidade para tentar descaracterizar o trabalho do Chico Xavier. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós que temos um compromisso com a doutrina espírita. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas que dizem que não tem colônia espiritual, para onde que nós vamos depois que a gente desencarna? Porque se eu fosse um músico, assim, daqueles bem, né, bem músico mesmo, tocasse violão, eu chegava lá, e fosse uma pessoa do bem, eu chegava lá, materializava um banco, assentava nele e ficava tocando hosanas ao Criador. Aí eu ia voltar a ser da Igreja Católica, né, das concepções da Igreja Católica. Porque onde que eu vou ficar? Gente, desencarnam 180 mil pessoas por dia no mundo. Por dia. No Brasil parece que são 10 mil. Então, esse pessoal vai para onde? Reencarnam 300 mil por dia. Eles vêm de onde? Então, quer dizer, é uma coisa muito séria isso. E a gente tem que notar o seguinte, nós precisamos de referências. Devia ter aceitado eles. Nós precisamos de referências, entende? Então, por exemplo, se eu tenho como normal aqui tomar café numa xícara, então se amanhã eu vou visitar uma pessoa e ela me dá uma folha de taioba para eu tomar café, que isso acontecia antes, né? Para eu tomar café, eu vou ficar sem referência. A minha referência é a xícara. Então, nós estamos hoje vivendo muitas encarnações no mundo físico, com muitas referências do mundo físico. Aí nós vamos chegar no mundo espiritual sem referência nenhuma. A gente vai ficar patinando lá, fazendo não sei o quê. Então, isso é muito, muito, muito sério, essas coisas que estão tentando descaracterizar. Gente, eu assisti um webinário, já tem um tempo, de uma das pessoas que representam esse movimento, né? Ele falando que, André Luiz, você tem que ler catando feijão. Coitado, né? Coitado dessa pessoa. Não tem noção nenhuma do que está falando, né? Ler André Luiz catando feijão, quem sou eu para fazer isso? Então ele disse que ler André Luiz catando feijão, que tem muita coisa ali que você não pode aceitar, não sei o quê, parará. E aí a plateia de uns 200 pessoas, no fim, levanta e aplaude de pé uma coisa dessa. Eu fiquei olhando aquilo, extasiado, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí um senhor mais idoso, não, o único que não levantou foi ele. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Segunda coisa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem pessoas que querem fazer comparações de Brasil com a Europa, com a Índia, com China, com não sei mais o quê, lá, países aí milenares, né? Poxa, o Brasil só tem 500 anos, minha gente. Desses 500 anos, 320 foram de colônia, que você não apita nada. Depois tivemos 80 de duas monarquias complicadas. Uma primeiro o rei teve que ir embora, o segundo o rei era muito criança, teve que esperar ele crescer, essa coisa toda, teve um grupo que reinou. Depois passa para a república, essa república já teve muitos acidentes, né, nessa república. E o que você quer? Um país tão novo, assim, com uma história acidentada dessa, e conquistou o que já conquistou. Né, para quem viaja o Brasil inteiro, sabe as conquistas que o Brasil já teve em estradas, em cidades, em comunicações, enfim. Então, quer dizer, a pessoa fica querendo ultrapassar as medidas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque, no fundo, mesmo que eles querem é descaracterizar a obra do Chico Xavier. Tomemos cuidado com isso, gente. Eu não sei qual é a posição de vocês, mas como eu sou muito antigo no movimento, né, eu tenho mais de quase 45 anos já no movimento espírita, então eu convivi com muita gente muito séria e brava. Não sei se você já ouviu falar em Jorge Rezende. Eu ia conversar com o Jorge Rezende para você ver. Ele era muito sério, ele que representava lá o espiritismo nas televisões, quando tinha programa lá, né? Amigo do Herculano Pires, né?
Era Wilson Garcia, eu conversava, convivia com essa turma. Essa turma era da pá virada. Eles falavam assim, vocês não vão desbancar nada, o que é sério, enfim, aquela coisa toda. Então, tomar cuidado com isso, né? Agora, a obra do Chico Xavier, a gente classifica essa obra em dois segmentos, né? Um segmento que é o considerado do trabalho do André Luiz, do Emmanuel, né, do Humberto Campos, e de outros que falaram alguma coisa doutrinariamente. E a obra, a fase das poesias, dos poemas. E aí você vai ver que a maioria dos livros deles são de poemas. Aí você fala, mas para quê, né? Ninguém gosta de poesia. E aí que foi a grande proposta da obra de Chico Xavier, além da obra doutrinária. É o seguinte, na nossa atualidade, na nossa evolução, nós usamos os nossos dois hemisférios cerebrais separadamente. O esquerdo para racionalizar, o direito pela parte lúdica, e a gente não faz a ponte de um com o outro. E é preciso fazer essa ponte. Os espíritos do futuro terão esse estabelecimento dessa conjunção plena do cérebro. Inclusive, isso começa com propostas do Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar que a doutrina espírita ela tem que ser vista com razão e com bom senso. Né? Ela tem que ser estudada com razão e bom senso. Então, para você fazer isso, você tem que unir os dois hemisférios. O lado esquerdo e o lado direito. O bom senso, ele vem muito pelas propostas lúdicas, das reflexões, dos avanços lúdicos. Então, o que faz essa conexão dos dois hemisférios é a poesia. Porque a poesia tem um ritmo, ela tem uma métrica, ela tem uma rima, ela tem um canto e um encanto. Então, o que leva os dois hemisférios a se namorarem e ficarem juntos. Por isso que muitas vezes a gente vê aí pessoas brutas, né? Brutas mesmo, e se enamora de uma moça, ou uma moça de um moço, e fica ali enamorados, aquela coisa toda, porque conseguiram, naquele momento, por uma canção, né? por um poema, uma coisa assim, fazer esse contato. Então, o Chico deixa esse legado para nós também. Muitas pessoas não gostam de poesias, infelizmente, né? A grande maioria não gosta, acha que isso é perder tempo, mas aí está para vocês, que eu vejo, né? Da obra, né? do Chico Xavier, né? E a gente pode falar um pouquinho da missão dele, né? Então, a missão do Chico Xavier, se a gente botar assim, num prato, né? Qual é a missão do Chico Xavier? Disse para nós assim, ei, homem, acorda, levanta a cabeça, né? E vê que no tempo do horizonte você já viveu muitas vidas. Leia Kardec, estude Kardec e siga Jesus. Sabe? Então, a missão de Chico Xavier é essa. É despertar as pessoas para essa realidade que ele tem que viver. Então, Chico Xavier deixou 459 obras, se não me engano, mais de 50 milhões de livros vendidos até agora, né? E isso, claro, vai aumentar muito. Mas, se a gente quiser entender essa missão do Chico, nós vamos ter que buscar a nossa missão no Espiritismo. Então, qual é a minha missão no Espiritismo? Qual é a missão de cada um de vocês? O que é que vocês querem com o Espiritismo? Né? Nós vamos tentar dar uma dica no Espiritismo, um olhar. A gente vai tentar dar uma dica, mas é preciso que cada um, quando for deitar, for dormir, antes de deitar, né, faça uma reflexão. O que é que eu quero com o Espiritismo? Na verdade, eu estou nesse movimento, como que eu cheguei nele? Eu cheguei desavisado, eu cheguei desavisada, eu cheguei sem uma estrutura própria para ele. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então, a obra de Chico Xavier, ela nos convida a isso. Quando você lê aquela série do André Luiz, né, a série dele, você observa que em todo momento ele está chamando a gente à responsabilidade. Então, você é um médium passista? Sou um médium passista. Então, onde que você tira uma lição profunda dos livros do Chico, da obra dele, dentro da sua missão de passista?
eu digo para que você tira, se não me engano, no livro Os Mensageiros, que quando o André Luiz começa a trabalhar no umbral, né, que ele vai até o umbral para resgatar pessoas, e ele vai com um ministro, não sei que é o Clarencio, ou um outro lá que eu não lembro quem é agora, e aí ele chegando lá, tem um senhor lá gritando, desesperado, né? Ô anjos do Senhor, me socorro, me ajuda, eu estou cego, não estou vendo nada, não sei o quê, eu estou cego há muito tempo, anjos do Senhor, tal. E aí o mentor diz para esse André, dá um passe nele. Aí o André fica meio assustado, porque ele nunca tinha feito aquilo, né? O André fala assim, você tem certeza que eu que tenho que dar o passe nele? É assim, dá um passe nele. E então o André Luiz chega lá, faz aquele movimento todo, dá o passe, né? E o homem começa a gritar que estava vendo. E aí ele fala que aquele anjo, que era o André Luiz, tinha salvado ele da cegueira. Aí o André Luiz incha, né? Falou, porque eu já estou ficando bom nisso, né? Ele incha, aí o mentor pega o pensamento dele e fala assim, André, quem cura é o Senhor. Então, quer dizer, você tem a missão do passe, beleza, mas escuta isso. Cuidado, porque quem cura é o Senhor. Nós estamos ali apenas como instrumentos desse trabalho. Então, quando a gente analisa a missão do Chico Xavier, e que você vai pegando esses links, né, que estão lá na obra dele, você vai ficando assim. Por exemplo, se você é descuidado com relação ao seu dia, você vive o dia de qualquer maneira, sabe? Pegando o que vier, normal, né? E chega lá no final da noite, ainda aparece lá uma proposta meio estranha, você aceita aquela proposta. Enfim, se você faz isso, vai lá no livro Libertação. Lá no livro Libertação tem um momento que uma senhora encarnada, liberta pelo sono físico, está conversando com o espírito, ó, bem trevoso, né? E aí essa senhora está dizendo para esse espírito assim, tem hora que eu desconfio que o meu marido está me traindo. E o André disse que não, que o marido não estava fazendo isso. Então, tem hora que eu desconfio que o meu marido está me traindo. Esse marido é um desafeto desse espírito trevoso. Então, o que o espírito trevoso fala? Se eu fosse você, eu separava dele. Mas separava mesmo, não fica com ele, não, que ele está te traindo mesmo. Aí a pessoa desperta, toda desesperada, né? Querendo já separar do marido. Então, isso tudo você vai pegando essas informações lá na obra dele, né? E trazendo para a nossa missão enquanto encarnados. Sabe, o que eu estou fazendo dessa minha proposta? O Geraldinho, ele conta que o Chico Xavier queria desencarnar, que ele já estava muito velho, ele desencarnou com 92 anos, né? Mas ele já estava muito cansado, muito doente, tinha problema sério na vista esquerda, né? Praticamente ele era cego da vista esquerda. E aí, muito cansado, um corpo muito franzino, e aquela coisa toda, ele queria desencarnar. Então ele ficava todo alegre, agora eu vou desencarnar, agora vai, agora o negócio pegou. Dessa vez, dessa eu não passo. Aí ele não conseguia desencarnar. Aí ele foi perguntar para os espíritos, por que eu não desencarno? Aí eles falaram assim, vem cá que eu vou te mostrar. Aí mostraram para o Chico a quantidade de preces que eram feitas para ele não desencarnar. O povo, né? Os encarnados, tudo. Meu Deus, não deixa o Chico morrer. Que negócio. E aquilo juntava, fazia uma corrente, uma frequência que não deixava ele desencarnar. Aí ele falou assim, não, eu só tenho um jeito. Eu tenho que desencarnar num dia que o povo estiver muito feliz, que é esse milagre em paz. Né? E aconteceu, dia 30 de junho de 2002, o Brasil é pentacampeão do mundo, e o povo, né, se esbalda nas comemorações e liberta o Chico vai embora. Você vê que coisa, isso me lembrou Paulo de Tarso, né? Agora, Oi. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, quando ele fez aqui o congresso aqui do SESC, né, aqui no Rio, e ele contou justamente isso. Ele falou que no dia do desencarne do Chico, o Chico de manhã cedo preparou a roupa, preparou tudo, e falou, olha, eu preciso que vocês estejam aqui para cuidar dos trâmites, etc., porque vai acontecer alguma coisa aqui em casa hoje. Ele estava preparando tudo. A roupa que iria vestir, inclusive. Não sei como é que são as coisas. Né? Eu me lembro do dia que ele desencarnou,
Eu me lembro que eu estava nessa época, eu namorava a mãe do Felipe, né? Aí nós tínhamos combinado de à noite ir num lugar aqui para fazer um lanche, um lugar que tem aqui muito legal, para a gente fazer um lanche. Aí quando eu estou indo, ela recebe um telefonema. E ela foi ficando assustada, porque ela tinha que me dar notícia. Ela estava com medo de me dar notícia, né? Eu estava dirigindo. Aí, quando acabou, ela falou assim, então tá, pode deixar que eu falo com ele. Eu falei assim, pode falar o que é. O Chico acabou de morrer. Eu falei, mas o dia está feliz, ué. É o que ele queria. Então, gente, você observa que é uma pessoa... Tem um outro lance também que ele fazia lá, que diz que ele dormia lá num determinado quarto, mas tinha um dia lá que ele ia dormir no outro quarto, ele botava um bilhetinho lá na porta do quarto. Senhores espíritos, hoje eu estou dormindo no outro quarto. Quer dizer, ele era uma pessoa ímpar, né? E são coisas que a gente vai analisando, que essa simplicidade que ele viveu, né? Ele mostrou para a gente, enquanto trabalhadores, né? Enquanto espíritos aí na tarefa de Jesus, que a gente tem que estar atento aos mentores, onde a gente estiver. Sabe, nós temos o coração, né, que o coração, ele traz para a gente o que a gente, fala para a gente que a gente deve fazer. Isso chega para nós como intuição. Então, 90% daquilo que o coração fala para nós, a gente não faz. Por isso que a gente tem muitos problemas. Né? E o Chico, não, ele sabia ouvir o coração. Então, ele sabia direitinho, quando teve um caso dele, que ele levanta de manhã e estava assim, estava atrasado para o serviço, porque a fazenda experimental, gente, eu fui lá, ela fica 6 quilômetros da casa do Chico. E naquela época não tinha automóvel, não, era a pé mesmo, né? Então, quer dizer, aí ele estava indo para o serviço, aí uma pessoa lá, um senhorzinho, né, na janela da casa, ô, seu Chico, bom dia. Ele só fez assim, bom dia, sabe? Fez um negócio assim. Aí ele caminhou um pouquinho, aí o Emmanuel falou assim, Chico, volta lá e cumprimenta aquele moço. Você foi indelicado com ele. Vai lá e fala com ele, conversa com ele. Ele está te desejando um bom dia, Chico. Você sabe o que é isso? Quer dizer, o missionário tem essas coisas. Aí ele volta, né? E agradece, né, fala o bom dia, aquela coisa toda. Então, se nós quisermos realmente trabalharmos assim com profundidade, né, dentro do movimento espírita, nós temos esse grande modelo. Nós temos esse grande modelo que é o Chico Xavier, o trabalhador espírita. Então, nós temos 3 grandes modelos na vida. Nós temos o modelo Jesus, né, que é o modelo mestre guia da humanidade. Nós temos Paulo de Tarso, que é o modelo do cristão. E temos Chico, que é o modelo do espírita. Então, se nós quisermos realmente cumprir uma tarefa, né, com propriedade dentro do movimento espírita, e a gente tem que pensar muito sério nisso. E tentar evitar de todas as formas que nós descaracterizemos a mensagem que veio dele. Então, nós não estamos aqui deificando ninguém, que o Chico não precisa disso, né? De ser mito de ninguém, ser Deus de ninguém, não precisa nada disso. O Chico Xavier, ele fez um trabalho, deixou uma informação e mostrou para nós que ele era ímpar. Só isso. Quem vai duvidar disso? Ele mostrou que é ímpar. Se ele mostrou isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar esse conhecimento que ele deixou para nós, né? Que ele deixou dentro, né, da nossa história do espiritismo no Brasil. No futuro, quando se estudar Chico Xavier, vai se estudar assim, uma pessoa ímpar, uma pessoa que fez um trabalho, e esse trabalho é para ser estudado, analisado durante muito tempo, até que volte aqui um outro Chico Xavier, e continue dando uma outra alavancada dentro dos conhecimentos espíritas. Tem gente, isso eu deixei mais para o final para falar para vocês, que eu não sei o que vocês acham disso, né? Mas tem gente que afirma que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Tem gente que afirma isso, tem pessoas amigas, né? Tem certeza, o próprio Geraldinho fala isso, né? Que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Eu tive o prazer de ser amigo
do Arnaldo Rocha. Eu não sei se vocês ouviram falar no Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha, ele foi o Plínio, lembra do Plínio que casou com a Flávia há 2000 anos? Que era filha do Públio Lentulus, né? Então, o Públio Lentulus tinha uma filha, essa filha tinha lepra, né? E ela foi curada por Jesus, e mais tarde ela casa com um sujeito lá do Império Romano, que era um general, uma coisa do Império Romano, chamado Plínio. Muito bem. E aí, alguém diz que a Flávia é o Chico Xavier. E o Plínio, ele reencarna nessa época do Chico como Arnaldo Rocha. Já ouviram falar desse nome? Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha era viúvo da Meimei, né, desse espírito aí, conhecido, muito conhecido no movimento espírita. E eu tive o prazer de ser amigo do Arnaldo Rocha por um tempo. Nós ficávamos até tarde me contando casos da Meimei, né, a Ingrid, que ela chamava, me contando casos que ela desencarnou muito jovem, muito cedo. Por que ela chama Meimei? Que Meimei é um termo chinês que significa minha querida, meu bem, uma coisa assim. Então, por isso, Meimei, né? E aí, eu perguntei para ele certa vez. Foi a última vez que eu conversei com o Arnaldo. Eu fiz com ele uma entrevista pelo Skype. Eu falei, Arnaldo, olha para mim e me diz, Chico Xavier foi Allan Kardec? Olha, o Arnaldo vivia na casa do Chico, os dois saíam de braços dados, não sei se vocês conhecem a história do Chico Arnaldo Rocha, né? Eles saíam de braços dados, o livro Instruções Psicofônicas, foi o Arnaldo Rocha que montou esse livro, né? E aí eu perguntei, o Chico Xavier é a encarnação de Allan Kardec? Gente, o homem deu um pinote, uma coisa mais estranha. Ele estava na sala e deu um rodopio. Não, senhor, definitivamente, parem com isso. Chico Xavier nunca foi Allan Kardec, ele foi trabalhador com Allan Kardec, mas Allan Kardec não. Aí ele fala que ele foi Surita Jafé, aquela coisa, né? Então, minha gente, há controvérsias. Se há controvérsias, nós temos que tomar cuidado, né? Porque não tem uma unanimidade. E, como eu não gosto muito desse negócio de quem foi quem, né, acho que nós temos que pensar muito no nosso presente, analisar o nosso presente, fazer dele o melhor possível, né? Como a Bela falou, ele é meu, Bela, como é que é o negócio? Eu não posso voltar atrás e fazer como é que você leu aí? Um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Isso. Então, para que eu vou querer saber quem é a encarnação de quem? Não precisa disso. Eu tenho que pensar agora. E aí tem gente que afirma que ele foi Allan Kardec, e que Allan Kardec, foi dito a Allan Kardec que ele voltaria mais rápido, né, porque tinha que completar a obra, e que não sei o que. Você olha o Chico Xavier, olha Allan Kardec, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, Kardec é completamente diferente de Chico Xavier. Você nota pela estrutura, né, dos dois. Eu colocaria assim, Allan Kardec é o hemisfério esquerdo e Chico Xavier é o hemisfério direito. Né? Então, assim, não tem muito isso. Então, essas coisas a gente tem que começar a analisar, sabe, que isso não contribui em nada, isso não ajuda em nada, e vamos seguir, então, com a nossa doutrina. Bom, gente, tem algum comentário de vocês, algum questionamento? Faltam 15 minutos ainda. Que poderia ser? Oi. Tem algum relato por parte dos nossos amigos espirituais de o Chico Xavier após o desencarne, né? Se ele tem um vídeo da Yasmin Madeira muito polêmico, também há controvérsias que ela dá passividade para um amigo espiritual. As pessoas falam que é Chico, mas muitos não acreditam que seja um Chico, seja Bezerra de Menezes. Mas, enfim, existe algum relato que você já tenha lido ou tenha ouvido falar, alguma mensagem de Chico após o seu desencarne ou não? Não. As coisas que... Eu estava até dando uma lida aqui num site, né, que fala sobre o Chico. Então, dizem que teve comunicações dele, tem médiuns que recebem comunicações dele, mas nenhuma comprova, nenhuma é comprovado, sabe? Então, penso que o Chico está mais lá fazendo o trabalho dele, como ele sempre gostava de fazer, meio silenciosamente. O Chico só começa a ser conhecido, gente, a partir de 1932, né, quando ele lança o Parnaso. Ele era um trabalhador bem anônimo, com todo o potencial dele. Então, dá a impressão que não, sabe? O Ricardo Irão não tem feito nenhuma comunicação, não tem feito nada disso, porque
Tem um livro do Humberto de Campos que ele me marcou bastante. Humberto narra um encontro que ele teve com Sócrates numa tal reunião lá do mundo espiritual, sabe? Então, que o Sócrates estava lá e o Humberto de Campos era um repórter, né? Aí ele quis conversar com Sócrates, aí ele consegue conversar com Sócrates. Aí ele faz algumas perguntas para o Sócrates. Uma delas é assim: Sócrates, você voltaria agora no mundo? Aí o Sócrates fala assim: para quê? O pessoal ainda não entendeu o que eu falei? Né? Mesma coisa o Chico. Por que vai voltar? A gente não entendeu ainda o que ele deixou. Não, a gente tem dúvidas, assim, tem pessoas que questionam coisas assim tão simples, né? Ou pessoas que não conseguem de um momento rápido. Você viu Conduta Espírita? Vocês leem esse livro? Conduta Espírita é assim, extraordinário, né? É a conduta espírita mesmo. E a gente faz aquilo. O Bechara passou esse no Reforma Íntima para a gente ler todo dia. É cada tapa que, meu Deus do céu. Não é? Você faz aquilo. Então, o Chico deixou informações dentro da obra dele, né? Não sei se vocês têm hábito de ler Humberto de Campos, pelo Chico, né? Eu já li bastante coisa lá do Humberto de Campos. Gente, eles acuavam tanto o Chico que teve uma história, eu tenho um livro, acho que é Novas Mensagens, se não me engano, que o Humberto de Campos conta uma ida dele a Marte. E vai contando aquele negócio todo, como é que foi, como é que não é. Nossa, eles acuaram tanto o Chico Xavier, mas tanto com aquilo, que o Chico falou assim: não, gente, não se preocupa não, é porque eu andava meio ligado mesmo com essas coisas de outros planetas, então deve ter sido isso, deve ter sido um erro meu. Quer dizer, o que a gente faz com uma pessoa dessa, né? Ele escreveu Carta de uma Morta, não sei se vocês já leram, né, da Maria João de Deus, que ele conta que ela foi a Saturno, e contando como é que é a vida lá, assim, que ela pôde falar rapidinho, né? Agora, o que eu tenho a ver com a vida em Saturno? O que eu posso dizer, contestar da vida em Saturno? Eu já fui lá? Não. Igual tem pessoas que falam assim: esse negócio que o Chico escreveu do mundo espiritual, isso aí é mentira, que não sei o quê. Eu falo assim: você já foi lá? Você já foi nosso lá, para você falar que é mentira? Porque eu vou dizer para você uma coisa que você não sabe. No livro Falando a Terra, do Chico, que são várias mensagens, né, que eles publicaram, então tem uma hora lá que os espíritas questionam o doutor Bezerra de Menezes. Eu disse: doutor Bezerra, nós já encarnamos, desencarnamos várias vezes, né? Assim, claro. E por que nós, espíritos, ficamos maravilhados com o nosso lar? Aí o doutor Bezerra fala assim: é porque 99% não foi lá ainda. Ficava preso no umbral. Agora, você quer falar de mundo espiritual? Quer me falar que isso pode, que isso não pode? Sabe? Então, são coisas e que temos que tomar esses cuidados, né? Para a gente não perturbar a obra, uma grande obra, né? Um grande projeto, a gente não ficar perturbando isso. Agora, sim, tem uma pergunta aqui. Quando que a humanidade estará pronta para ter o apoio da mediunidade para esclarecer crimes e erros de justiça? Quando ela quiser. Quando ela quiser. No dia que ela quiser, ela faz isso. O que Emmanuel fala, né? O movimento espírita será o que os homens fizerem dele. Então, a mediunidade é quando você quiser. No dia que você quiser, você dá o primeiro passo. Onde que está escrito isso? No Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se é muito difícil, né, a gente seguir as leis, né, porque a mediunidade é uma lei de Deus, né? É muito difícil você seguir a lei de Deus. Ele falou assim: não, muito simples, basta você ter a vontade, a boa vontade. Então, no dia que a gente tiver essa boa vontade, nós passamos a ser esse médio efetivo. Agora, enquanto eu ficar permeando o fato, eu não adentro nele. Né? Assim, eu chego num tempo maravilhoso, né? E fico lá do lado de fora, olhando, e não entro. Então, o Emmanuel fala assim: para começar a boa vontade, basta. Agora, para prosseguir, tem que ter muita força, muita vontade. A mediunidade é isso, é ter vontade. Não sei se eu respondi isso, mãe. Bem, mas alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O Alexandre não falou nada, só ficou aí ouvindo, né, Alexandre? Olha, a Márcia levantou a mão. Márcia Cristina.
Oi, Fala, gente. Boa tarde. Seu Guaraci, muito obrigada, né, por esse momento tão bonito que é rever a história do Chico. Mas eu queria fazer um comentário em relação a essa questão, né, do Brasil, pátria do Evangelho, né? Porque assim, eu também já tive dúvidas e não tenho, né? Acontece essas dúvidas porque quando a gente está encarnado, penso eu, a gente precisa de muita coisa concreta, muita prova, quando na verdade o que a gente precisa é acreditar. E eu tive, assim, para mim foi uma fala muito importante que mudou a minha forma de pensar no encerramento do Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Que um senhor, eu não vou lembrar o nome dele agora, né, dizendo da quantidade de pessoas que estavam ali presentes, que tinham passado pelas palestras, né, nos dias do evento, e que a partir do momento em que a gente começasse a reencarnar em outros países, nós estaríamos divulgando a palavra do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. E aí foi para mim como se fosse nossa, agora eu entendi o que o Chico quis dizer. Né? Não é só simplesmente a gente achar que tudo vai acontecer no Brasil, mas na minha percepção, que não é lá, é também essas coisas, né? Porque eu estou aprendendo muito, eu tenho muito que trilhar, foi exatamente como uma confirmação mesmo das palavras do Chico, mas porque a gente acha que a coisa tem que ser no literal, no concreto, né? A soma, né, do 2 mais 2 ser sempre 4, quando na verdade não é assim. A gente precisa, e eu falo isso muito para mim também, é começar a ler as entrelinhas, a se abrir para as entrelinhas, né? Porque nem tudo também nos é falado, até mesmo pelo nosso amadurecimento. E uma outra coisa também que eu vejo e tenho percebido muito, é que a gente vive num momento na sociedade, de uma forma geral, do desrespeito, né? Como desrespeitar uma obra tão completa, tão bonita, um trabalho tão difícil de ser feito como o Chico fez, né? De uma aceitação de uma vida inteira de trabalhos devotados a Jesus, da forma como ele fez. Né? Então, me assusta muito o desrespeito das pessoas que tentam apagar o que ele fez, que tentam menosprezar o que foi feito por ele. Né? E realmente eu não sabia que existia esse tipo de movimento à parte, né? Eu sei que todos os movimentos, eles passam por processos de mudança, mas me assusta muito ouvir, né, de espíritas que lê André Luiz tem que ser lendo catando feijão. Isso me assusta muito, é um desrespeito muito grande ao trabalho do outro. Né? Então, se eu me digo espírita de verdade, né, se eu realmente afirmo que sou espírita, no mínimo o respeito deve passar por mim, deve ser algo em mim. Concordando ou não, gostando ou não, eu preciso respeitar, porque de alguma forma aquilo que está ali também é permitido por Deus. Né? Então, assim, era isso que eu queria colocar e agradecer demais ao senhor pelos seus ensinamentos, porque eu tenho tido oportunidades fantásticas de aprender com todos vocês. Muito obrigada. Olha, Márcio, veja bem, para conhecer o Brasil, para entender o Brasil, você tem que ir mais ou menos nos anos 1300, por aí, né? Que é quando começa a história do Brasil, coração do mundo. Eu tive a oportunidade de estudar o Brasil desde quando, ou antes do Cabral chegar aqui, né? E assim, fazer um estudo comparado, né, da história do Brasil. Olha, eu vou te dizer um negócio, se esse país não tivesse uma proteção muito grande, nós não seríamos hoje o Brasil, não. Nós seríamos uma série de republiquetas, né, divididas, partilhadas e não compartilhadas. Né? Então, a história do Brasil ela é toda assim, quando parece que vai para o fundo do poço, levanta, é impressionante, dá uma nada, sabe? Então, é verdade. Então, o Brasil, ele tem um projeto grande dentro do Brasil. E essas pessoas que vão sair daqui, vão encarnar em outros países, e também que vão levar a doutrina. Eu conheço muitas pessoas, eu faço palestra com o centro lá da Flórida, de Boca Raton, né, que é uma cidade da Flórida,
e brasileiros ali levando a mensagem, sabe? Tem pessoas em outros países levando a mensagem, de vez em quando a gente conversa muito. Eu tenho uma amiga que mora em Atlanta também, ela me conta como é que é. Então, quer dizer, os brasileiros estão levando a mensagem já para o mundo, né? A mensagem espírita. Então, isso vai ser cada vez mais acentuado, com certeza, né? Isso cada vez mais vai ser utilizado como ferramenta de divulgação do espiritismo. Nós hoje somos 13 milhões de espíritas, né? Para um mundo de 8 bilhões de encarnados. Então, é uma proporção mínima. Mas a gente chega lá com calma, né? E a gente vai desencarnar e vai continuar trabalhando, se Deus quiser. Alexandre, levantou a mão, finalmente. Fala. Meus irmãos, é muito bom participar, né, desses nossos encontros, é maravilhoso, escutar o Guaraci, então, melhor ainda. Eu estou um pouquinho, não consegui participar de tudo, estou acompanhando meu cunhado aqui no hospital, mas ele está bem se recuperando aqui. E eu só queria dizer uma coisa, ontem, muito do que foi falado aí, Guaraci, que você estava comentando, né, da questão do que realmente pode acontecer, do porquê que Chico é aquela figura maravilhosa, e por que até a Márcia colocou, né, o que a gente precisa passar, quando é que vai acontecer. Ontem nós estávamos conversando de algo muito parecido com isso. Inclusive essa questão, Guaraci, que você colocou, de grupos que falam muito sobre que as interpretações estão equivocadas, que estão falando contra tudo aquilo que a gente conhece da doutrina. Eu acho o seguinte, minha visão, claro, acho que no momento em que a gente focar no que realmente é importante e deixar o restante de lado, sabe aquela coisa de, ao invés de dizer, olha, você está errado, dizer o seguinte, olha, vejam o que é o certo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas assim, é mudar um pouco o foco. Eu vejo muitos espíritas, né, ou que se dizem espíritas, dentro de casa espírita, apontando o erro dos outros. Ao invés de agradecer quando alguém aponta o seu erro, dizendo assim, opa, que bom que alguém apontou o erro e me dá a oportunidade de mudar. Mas quando a gente mudar essa postura, nós iremos nos transformar, iremos transformar as casas espíritas, iremos transformar de vez o movimento e iremos transformar o nosso país e o nosso mundo. O pessoal fala muito de transição, ontem a gente estava falando disso, transição planetária. Gente, a transição é reflexo da gente, da nossa mudança. Né? É reflexo da nossa mudança. Então, assim, eu tenho escutado, eu não consigo, volto a dizer, eu não consegui escutar tudo, porque de vez em quando eu tinha que dar atenção aqui, alguém que entrava aqui, mas a gente fala muito sobre mudança, muito sobre referências morais, como por exemplo, o Chico, e a gente esquece que, como você agora há pouco lembrou, né, da questão que Kardec coloca para os espíritos respondem, gente, é fácil, você quer mudar, muda. É ter vontade, é simples assim. Né? Eu até brinco dizendo que Kardec deve ter se arrependido de ter feito essa pergunta. Né? Pô, eu esperava uma resposta complexa, de repente eu falo assim, não, é claro, basta querer. Você tinha que ele tinha que fazer um curso lá em Mercúrio, sentir o calor do sol mais forte, né? Para poder mudar. Nada pois disso. Não precisava nada disso. Né? Então, eu acho assim, no momento em que a gente começar a olhar para a simplicidade, é porque muitas vezes a gente olha para Chico e a gente vê a complexidade daquela vida. Né? Mas quando a gente olha para Chico e a gente vê a simplicidade, não é a simplicidade do homem simples, mas é a simplicidade da escolha, de dizer, olha, é assim? Então tá, então vamos em frente. Que na verdade foi o que Paulo fez, né? Uhum. Deixou a complexidade de todos os erros, de uma vida de erro, de cheio de coisa, de máculas e tudo, não sei, deixou para trás.
e simplesmente disse: o que é que eu tenho que fazer agora? É isso? É, então vamos embora. Sim. Isso é só grandes que fazem, né, Alexandre? Que conseguem se libertar das culpas, né, e caminhar de cabeça erguida. Pouca gente faz isso, né? Por isso é que eu gosto de estudar antropologia, sociologia, psicologia, para poder passar para as pessoas algo que realmente possa tocar essa pessoa e que ela busque, né, essa coisa fácil que é basta vontade, para que ela entenda o valor dela perante Deus, né, perante essa estrutura que é a evolução. A gente não entende o que é evolução, a gente acha que evolução é uma coisa bonitinha que acontece com a Laudelina lá em Perdiz, né, Laudelina? Mas não é, né? Evolução acontece comigo, por incrível que pareça, eu estou na evolução. Exatamente. Exatamente. E, assim, a gente tem que se olhar mais no espelho, sabe? No fundo dos olhos, conversar com a gente e dizer: você precisa mudar, esquece o outro. É olhar para a gente mesmo e conversar com a gente e dizer: você precisa mudar. Quando a gente fizer isso, a gente vai parar de alimentar esse pensamento de que a doutrina tem que mudar para poder alimentar os meus desejos. Não, são os meus desejos que têm que mudar para poder alimentar a doutrina. É o contrário, é o movimento inverso. Com certeza, não há dúvida disso, né, gente? É isso. Acho que a Bela também quer falar. Bela. Oi, Guaraci, queria primeiro agradecer pela palestra, sempre maravilhoso. E depois eu queria falar uma coisa. Nessa palestra, né, sobre Chico Xavier, a personalidade dele me remeteu a uma coisa que eu ganhei aqui no GRESG logo que eu entrei no Centro Espírita, que foi a Cruz de São Francisco, o tal, que é pobreza, pureza e obediência. Para mim, essas 3 palavras, depois dessa palestra, eu associei muito isso a Chico, né? A pureza que ele tinha no sentido da generosidade com as pessoas, a obediência à mãe, aos mentores dele, às circunstâncias, a Deus. E a pobreza, como o Alexandre falou, não no sentido material, obviamente, mas no sentido de simplicidade de espírito, simplicidade de pessoa. Então, assim, depois de toda essa explicação, não sei porque eu lembrei, assim, de São Francisco e dessa cruz dele. Eu falei, caramba, os três pontos são muito Chico. E obrigada, foi incrível, amigo. Bela, eu posso falar para você uma coisa? Agora eu vou ser meio esotérico, vocês deixam? Deixa. No esoterismo se estuda que existem como é que eu vou dizer? Existem as entidades, né? Existem as falanges, que elas são compostas dos espíritos das mais variadas gradações. Então, tem uma determinada falange, que dessa falange reencarnam pessoas, espíritos, de vez em quando como missionários, né? Então, eu tenho quase certeza, Bela, que o Chico é da falange do Francisco, que o Francisco funciona. A falange é o campo morfológico, né, que eles vivem nela. Então, você vê, quando eu estudei isso, um determinado autor coloca isso, então você vê que de vez em quando nascem pessoas muito semelhantes a outras que já viveram aqui. Então, parece que elas participam, elas pertencem ao mesmo grupo, né, de egrégora, né, que vão vindo para trazer para a gente as informações e aumentando essas informações. Então, Francisco de Assis é ímpar, né, no campo dele. Chico Xavier, ímpar, né? E outros que vieram, né, o Vishnu, por exemplo, né, o Krishna, são pessoas ímpares e que vêm trazer para nós essas informações, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai recebendo essas presenças. Agora, o que eu fico feliz, sabe, Bela, é que você um dia vai ser também um desses, né? Isso me dá uma felicidade de ver que todos vocês aqui um dia serão um desses, né? Que estarão aí no mundo, fazendo parte dessas falanges de missionários, levando, né, a palavra da lei de Deus. Olha, gente, que fantástico, né? O que eu quero mais? Eu sei disso, o que eu quero mais, né? Então, a não ser se entregar ao trabalho, né? Eu queria mostrar para vocês esse livro aqui. Esse livro chama Mandato de Amor, tá? É um livro que eu ganhei, que fala sobre Chico Xavier.
é um livro muito bonito, um livro referência, sabe? Então, se vocês puderem adquirir esse livro, ele foi publicado pela União Espírita Mineira, né? Mas ele já é antigo, antigamente era um livro grandão, assim, agora eles simplificaram aqui. Então, esse livro foi publicado recentemente, reeditado, né? Então, Mandato de Amor. Isso vale a pena, porque vocês vão conhecer o Chico muito na intimidade, sabe? Coisas interessantes que estão aqui nesse livro. Ele é um livro que deve ser caro, porque eu ganhei, então eu não sei. Mas ele é assim, todo papel couché, sabe? Uma coisa bem, bem chique. Provavelmente você encontra isso na internet, né? Provavelmente, Mandato de Amor. E tem uma outra versão dele mais antiga, que é um livro muito grande, mas esse aqui está melhorzinho para a gente manusear. Então, eu queria deixar essa informação para vocês, se vocês puderem ter esse livro, né? Ele tem aqui, por exemplo, fotos de Chico, né, quando ele era menino, coisas assim, bem, sabe, bem raiz mesmo. Olha que fofura, o Chico caminhando aí, olha. Deixa eu ver aqui, só mostro para vocês, tá vendo? Então, assim, tem muita ilustração, sabe? Mas tem uma aqui que eu queria deixar para vocês verem como é que é lindo, né? Não sei se é aqui. Tem uma que ele é bem jovenzinho. Essa daqui, gente, é fantástica. Olha, quando ele psicografou em inglês de trás para frente. Em inglês de trás para frente. E vai por aí. Então, vale a pena, se vocês puderem ter esse livro, porque ele vai, assim, dar mais informações para vocês, né? Que a gente não pode fazer aqui 1h30, mas ele vai dar, tem fatos aqui interessantes, né? Que a gente não sabia, não sabe, está aqui nesse livro, tá bom? Então, eu queria deixar essa referência biográfica para vocês, se vocês puderem adquirir esse livro, tá bom? Horaci, muito, muito, muito obrigado. Você sabe que eu até assustei agora, eu não tinha nem percebido o tempo passar, meu Deus do céu. Nossa, foi muito, muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. Obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece final, para a gente encerrar o trabalho? Gilmara, você pode fazer para a gente? Claro que sim. Hoje eu tive dose dupla de Guaraci, meu sábado foi maravilhoso. Ó. Você deve estar cansado, né, Gilmara? Não, como eu disse de manhã, a gente podia ter ficado o dia inteiro conversando. É muita gratidão, Guaraci. Muito obrigado mesmo por todos esses conhecimentos que você compartilha com a gente, viu? Então, gente, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedir essa espiritualidade amiga que nos acompanhe sempre, que nos dê sempre boas inspirações, que nós possamos sempre estar abertos para receber essas inspirações, que a gente possa sempre receber esse convite a essa reforma com esse exemplo tão lindo de Chico. Agradecer a espiritualidade amiga, Jesus, ao nosso Pai de amor e bondade, que nos possibilitou a encarnação de Chico aqui, trazendo para a gente essas obras, esse exemplo, para a gente seguir. Que a gente possa trabalhar a nossa gratidão, a nossa humildade, a nossa generosidade. Que a gente possa, nesse exemplo vivo, seguir esses passos, sabendo que a caminhada é difícil, mas como o Guaraci trouxe aqui para a gente, é o nosso futuro. Todos nós estamos destinados a chegar a esse lugar. Então, que possamos trabalhar a cada dia, para chegarmos cada dia mais longe. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade amiga, por essa tarde de luz e de amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E amanhã a gente termina, né? O caminho da luz. Quero agradecer ao Gresg a oportunidade de ter realizado esse trabalho, né? De ter sido estimulado a fazer esse trabalho. E vai ficar aí no YouTube, e tem outras pessoas que estão replicando esse trabalho também. Então, agradecer muito e agradecer a proposta do novo trabalho, que nós vamos varar aí o ano de 2022 com ele. Vai ser fabuloso. Não esqueçam, no próximo domingo, às 10 horas, Lavanda na Janela com o Guaraci, ele vai explicar tudo do novo trabalho. Está muito bacana a Lavanda da Janela. Exatamente.
Então não deixe de estar agora assim. E aproveitando, o Alexandre também vai ter Lavandas da Janela sexta-feira, que é a primeira sexta do mês é Lavandas da Janela. O Alexandre Bulhões também. Então, essa semana está muito, muito cheia de coisa boa. É muito dinâmica ela, né? Que Deus abençoe vocês, gente. Muito beijo. Um beijo a todos, gente. Obrigada, agora. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço.